Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos encerrando as leituras no livro do profeta Isaías. Hoje nós estaremos lendo dos capítulos 63 ao 66, amém? Lembrando sempre que a versão é Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então? Capítulo 63. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é grandioso em sua vestidura e que marcha na plenitude da sua força? Eu sou o que fala em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelho o traje e suas vestes com a que debalde pisam no lagar? O lagar eu pisei, sozinho, e todos os povos, nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas da minha ira e do meu furor as esmaguei, e o seu sangue se salpicou nas vestes e manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem os ajudasse. Admirei-me de não haver quem os sustivesse. Pelo que o meu próprio braço me trouxe salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, e no meu furor embriaguei-os, derramado por terra o seu sangue. Bem parecido com o que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 19, né? Quando fala ali da volta do Senhor, sua veste salpicada de sangue. Interessante, né? O dia do juízo de Deus sobre a terra, ou o grande dia do Senhor. Celebrai as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu, segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades, porque ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Ele se tornou o seu Salvador. Na angústia deles, foi eles angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e se contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir o mar, o pastor do seu rebanho? Ele está o que pôs nele o seu Espírito Santo, aquele cujo braço glorioso ele fez andar a mão direita de Moisés. Ele fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Aquele que nos guiou pelos abismos e como cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Como animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo e criaste o seu nome glorioso. Atenta do céu e olha na tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o zelo das tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Mas tu és o nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não reconhece. Tu, ó Senhor, és o meu Pai, nosso Redentor, e o teu nome é desde a antiguidade. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos e por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta, por amor dos teus servos, às tribos da tua herança. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário, tornaram-nos como aqueles sobre quem nunca dominastes e como quem nunca chamaram pelo teu nome. Então é uma oração aqui também, lembrando os atos poderosos de Deus, e uma oração, podemos dizer assim, de arrependimento pelo povo ter se apartado do Senhor. Capítulo 64. Se fendeste os céus e descestes, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem à tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, descestes os montes e tremeram diante da tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Sai ao encontro daqueles que com alegria praticam a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tirastes, porque pecamos.
Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos? Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e que se detenha, porque escondeste de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu és o oleiro, todos nós somos obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, e nós te pedimos, todos nós somos o teu povo, as tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada, o nosso templo santo e glorioso, em que os nossos pais louvavam, foi queimado, todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre essas calamidades? Ficarias calados e nos afligiria de sobremaneira? Aqui Isaías tem uma antevisão da destruição de Jerusalém pela Babilônia, tá? Que ocorreu lá no ano 586 a.C. Capítulo 65. Fui buscado por os que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os teus próprios pensamentos. Povo de contínuo que me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso em altares de tijolos, que mora em suas sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, e que come carne de porco no seu prato, ensopado de carne abominável. Povo que diz, fica onde estás, que não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És o meu nariz como fumaça de fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente das vossas iniquidades, e juntamente das iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Então aqui um juízo de Deus sobre aqueles que praticam, nós vemos até práticas idólatras, práticas ocultas. Não fica oculto diante de Deus, não. Diante de Deus nada fica oculto, Assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uva, dizem, não desperdiceis, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, não o destruirei a todos. Farei sair de Jacó a descendência, e de Judá um herdeiro que possua os meus montes. Os meus eleitos herdarão a terra, os meus servos habitarão nela. Sarón servirá de campo para o pasto de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso para o gado, e para o meu povo que me buscar. Mas a vós outros, os que apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo nome, não preparareis mesa para uma deusa fortuna, e misturais vinho para um deus destino. Também vos destinarei a espada, e todos vós encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizestes o que era mal perante mim, e escolhestes aquilo que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor, o teu Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis de fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sedes. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre, mas vós gritareis de tristeza do vosso coração, e uivareis pela angústia do espírito. Deixareis o vosso nome e os meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará, e o seu servo chamará outro nome, de sorte que aquele que abençoar a terra, pelo que Deus da verdade que te abençoará. Aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade é que jurará, porque já não estão esquecidas as angústias passadas, então estão escondidas aos meus olhos. Então, irmãos, aqui fala claramente que Deus abençoaria e salvaria um remanescente, porém que os malfeitores, os rebeldes seriam punidos. E essa questão aqui de jurar, o Novo Testamento não nos dá aval para que nós juremos, tá? Lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, Jesus diz, não jure pela terra, porque é escabelo dos pés de Deus. Não jure pelo céu, porque é o trono de Deus. Não jure por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Porque alguém sempre jura por alguém que é maior do que ele, Mas Jesus disse, seja o vosso falar sim, sim ou não, não. E o que passa disso é procedência maligna.
Amém? Vamos lá então, prosseguindo aqui. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria para o seu povo, regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais ouvirá nela voz de choro nem de clamor. Não haverá nela criança para viver poucos dias, e nem velho que não se cumpra os seus, porque morrer de 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nela habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todos das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde e nem terão filhos para a calamidade, porque a prosperidade bendita do Senhor, os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu os responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum no santo monte, diz o Senhor. Uma referência aqui, meus irmãos, apesar de que usa a expressão novos céus e nova terra, mas é uma expressão clara que é acerca do milênio, que será o reinado de Cristo, tá? Na terra, onde haverá plena paz e santo gozo, e também uma renovação em toda a terra com condições perfeitas para a vida, né? Capítulo 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós, e qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas virão a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, aflito e abatido de espírito, que treme a minha palavra, que imola um boi, e como quem comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro, como quem quebra o pescoço de um cão, o que oferece uma oblação, como se oferecesse sangue de porco, que queima incenso, como quem bendiz um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, escolheram os seus próprios caminhos, e a minha alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio, e farei vir sobre eles o que eles tremem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo que não devia, que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, vós que a temais, vós, irmãos, que vos aborrecem para longe e vos lançam por causa do vosso amor e no meu nome, que dizem: mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria. Estes serão confundidos. Vós, que grande tumulto virá sobre a cidade. Voz do templo, voz do Senhor, que dá paga aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que tivesse dores, nasceu-lhes um menino. Quem jamais viu essa coisa? Quem jamais viu coisa semelhante? Pode nascer uma terra de um só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a filhos. Acaso fareis eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu faço nascer e fecharei a madre? Diz Deus. Essa profecia aqui do versículo 8, irmão, de Isaías 66, se cumpriu no dia que Israel foi declarado nação, né? Salvo engano, em 14 de maio de 1948. A palavra de Deus é verdadeira. Prosseguindo aqui: regozijai-vos juntos com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós todos os que amais, e exultais com ela, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e farteis os peitos das suas consolações, para que sugueis os deleites com a abundância de sua glória. Porque assim diz o Senhor: eis que eu estenderei sobre ela a paz, como um rio de glória, a glória das nações, como uma torrente que transborda. Não amareis nos braços, e vos trarão sobre os joelhos, e vos acalentarão, como alguém a quem a mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Vós vereis o vosso coração se regozijar, e se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros, e os seus torvelinhos,
para tornar a sua ira e furor na sua repreensão e em chamas e fogo, porque com fogo e com a sua espada estenderá o Senhor com juízo toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor, os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins, após a deusa que está no meio, que come carne de porco, coisas abomináveis, e rato serão consumidos, diz o Senhor, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações e línguas, elas virão e contemplarão a minha glória. Porém, entre elas um sinal, e alguns que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Lud, que atiram com arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem me viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória, trarão todos os vossos irmãos dentre as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos em liteiras, e sobre mulas e dromedários, e ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, conquanto os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, porque como os novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome, e será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, e o seu fogo nunca se apagará, e eles serão como um horror para toda a carne. Então aqui nós temos aqui, irmãos, no capítulo 66, uma nota aqui missionária, né? Falando que o Senhor manifestaria a sua glória a todas as terras, e um povo que ainda não conhecia o conhecerão. Que nós possamos tomar essa porção aqui e anunciar o nome do Senhor por toda a terra. Glória a Deus. E termina com a grande promessa, né, acerca do reinado messiânico na terra. Meus irmãos, muito obrigado por assistir uma vez mais o vídeo. Nós continuamos pedindo aos irmãos aí que deixem o seu likezinho para que o conteúdo considere o conteúdo como relevante. Que os irmãos possam aí, né, se inscrever no nosso canal, também nos seguir aí no YouTube. Tá? Que os irmãos possam compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas sejam alcançadas, né, pela palavra do Senhor. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.